Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser de ciências e nós vamos falar sobre os astros e a contagem do tempo. Os astros são todos os planetas, as estrelas, é tudo aquilo que a gente olha para o céu e vê, tá? O Sol, a Terra, a Lua, isso tudo a gente chama de astros. Qual é o astro mais importante que vocês acham? É aquele que nos oferece luz e calor, que é o Sol. O Sol, ele é uma estrela, tá? E sem essa estrela, a vida na Terra seria impossível. Por quê? A gente não ia conseguir viver num planeta escuro, né? E sem calor. Ia ser muito frio e a gente não ia sobreviver. E os astros, eles foram muito importantes no processo do homem começar a contar o tempo. A gente sabe que nem sempre teve calendário, nem sempre teve relógio, né? Então os homens, eles começaram a contar o tempo observando os astros, observando o sol, observando a lua. Eles viam que o dia ficava claro, que o sol aparecia, e depois ficava noite, a lua aparecia e ficava escuro. Então eles começaram a perceber que esse processo ele se repetia, né? Depois da noite vinha o dia, depois a noite de novo e assim sucessivamente. Então, por que acontece o dia e a noite? É o movimento que a Terra faz em volta de si mesmo, que demora 24 horas, tá? Então, ela vai fazendo isso aqui, ó. O Sol tá aqui. Ela vai fazendo isso aqui em torno do Sol lentamente e ela vai girando em volta dela mesma. Então, isso faz com que a parte que tá na reta do Sol vai ser dia e a outra parte vai ser noite, tá? Então, isso foi muito importante para o ser humano, até para os primeiros seres humanos. Quando eles começaram a plantar, né, eles tinham que planejar para eles não perderem uma colheita, eles tinham que plantar no tempo certo, para não correr o risco de ter uma seca, ou então de ter uma enchente, perder tudo que eles tinham plantado. Então, isso foi muito importante para o início desse processo. Um dos primeiros objetos, né, se tem notícia que foi o primeiro objeto para marcar o tempo, foi o relógio de sol. Ele era colocado no chão, tinha um ponteiro, eles colocavam alguma coisa para servir de ponteiro, e essa sombra que ia fazendo, eles conseguiam contar as horas, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui no computador como é que era o relógio de sol. Então, esse aqui, gente, é o relógio de sol, tá? Ele, como eu disse, foi um dos primeiros instrumentos desenvolvidos para medir o tempo. Aí ele tem um ponteiro, tem o mostrador das horas e tem um lugar onde a sombra vai mostrando o horário, tá? Então, ele foi um dos primeiros instrumentos desenvolvidos para medir o tempo. Então, o ser humano ele começou a perceber também que nem sempre, todas as noites, a lua estava igual. Um dia ela estava cheia, outro dia ela estava só um pedacinho, outro dia não tinha, outra noite não tinha lua. Então eles começaram a perceber que a lua também tinha as suas fases, tá? Então, é em relação ao movimento que a lua faz ao redor da Terra, que ela vai proporcionar as fases da lua. E as estações do ano? As estações do ano é o movimento que a Terra faz em volta do Sol, tá? Então, isso daqui vai durar 365 dias, que é o decorrer do ano, que vai, de acordo com a sua posição, vai determinando as diferentes estações do ano.
A gente sabe que são 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Então, vamos lá na atividade de hoje para te explicar para vocês. Então, aqui no número 1, tá dizendo assim: sem o sol não pode haver vida na terra. Justifique. Justifica. Então, você vai me dizer, assim como eu disse no começo da aula, por que que não pode haver vida na terra sem que o sol exista, tá? Sem o sol não pode haver vida na terra. Por que que não pode? O que que o sol nos oferece que a gente precisa para que haja vida na terra? Então, aqui no número 2, vocês vão completar a cruzadinha, tá? Número 1, você vai lá para o número 1 aqui e vai escrever o nome do planeta que habitamos. Qual o nome do nosso planeta? Todo mundo sabe, né? A 2, estrela que dá luz e calor. Qual o nome daquela estrela que eu falei para vocês que sem ele não é possível haver vida na Terra? Satélite da Terra. Como é que chama aquele astro que aparece de noite, que eu falei que, né, ele tem as suas fases de acordo com o movimento que ele faz em torno da Terra? Como é que é o nome dele? Aqui. Astros com luz própria. O que são astros com luz própria? São aqueles que não precisam da luz de outro para serem iluminados. Então, é um exemplo de astro com luz própria. O Sol, por exemplo, é um astro que tem luz própria. O Sol é uma... Você vai botar aqui, ó. Tananã, tananã. O que o Sol é? E astro sem luz própria. Aqui. Vai ser um exemplo também de astro sem luz própria. A Terra, por exemplo, ela não tem luz própria. Ela precisa da luz do Sol para que haja vida nela. Então, a Terra vai ser a Terra é a gente vai escrever aqui, tá? No número 3, nós vamos interpretar essa gravura aqui, que tem o Sol, a Terra e a Lua, e vamos completar com essas palavrinhas. No céu, tananã, a Terra, tananã, sobre si mesma. Então, o que a Terra faz em volta de si mesma? O tananã, que fica voltado para ele, nessa parte Aí você vai ver aqui o que entra aqui, que fica direitinho, que fica certinho. E número 4, você vai falar quais são os astros que consegues ver com o céu limpo. Se você olhar de noite, se for de noite, o que você consegue enxergar no céu? Você pode fazer uma experiência, tá? Você olhar para o céu de noite e colocar aqui o que você consegue ver. E de dia? O que você consegue ver de dia? Vai ser de acordo com a sua interpretação, tá bom? Então, gente, é isso, tá? O conteúdo da aula de hoje é esse. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado, que eu vou estar tentando solucionar a dúvida de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido direitinho. Qualquer coisa, a tia tá aqui para explicar melhor, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.